Proposta milionária na mesa do São Paulo por jogador. Vai dar negócio? Tem reforço confirmado para o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia. Tem novidade também sobre a situação aí envolvendo o Bobadilha e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E hoje foi o dia do São Paulo aí fazer seu último treino e encerrar a preparação para o jogo de amanhã, que amanhã já tem Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Bahia, ou melhor, Bahia e São Paulo, né? Que o jogo é lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. E o São Paulo tem 2 reforços aí para o jogo de amanhã contra o Bahia. O São Paulo finalizou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para a partida contra o Bahia, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que é amanhã, né, às 6h30 aí, no horário de Brasília, lá na Arena Fonte Nova. Com o lateral direito Cédric Soares e o atacante Luca, o São Paulo já embarcou para Salvador. A dupla está recuperada de problemas físicos e estão à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Bahia. O Cédric Soares tinha dores na panturrilha direita e não enfrentou o Tajeres, enquanto o Luca também perdeu o jogo contra os argentinos e também o jogo contra o Mirassol por causa de um entorse no tornozelo direito, tá? Então os dois estão recuperados, treinaram hoje, viajaram junto com a delegação para Salvador, estão à disposição aí do Zubeldia para o jogo de amanhã, tanto jogador machucado, tanto de salvo, né? Que pelo menos esses dois aí estão de volta, tá bom? Aqui o GE acrescenta aqui sobre a questão do Cédric ser titular, né? Deve ser titular, e o Luca deve ficar no banco, ó. Ao menos o lateral direito Cédric deve ser titular contra o Bahia neste sábado. O Luca, por sua vez, deve ficar no banco de reservas e ser utilizado na segunda etapa. O Cédric não jogou contra o Tajeres, né? Então não tá com dores na panturrilha, né? Então ele não tá cansado, desgastado, né? Com o jogo aí de terça-feira, porque ele não jogou. Então ele deve jogar amanhã, né? Não só jogar, mas como iniciar entre os titulares na partida de amanhã, tá bom? Em contrapartida, o técnico Luiz Beldia não estará à disposição para ficar no banco de reservas no jogo contra o Bahia. Ele está suspenso novamente, né? Já comentamos aí sobre essa situação, né? Que ele está suspenso de novo e não comanda aí o São Paulo amanhã. Mas veja, é algo normal, né? Não é nenhuma novidade. Aí o Zubeldia não está na beira do gramado para comandar o São Paulo, já comentamos aqui sobre isso, já muito para expulsão, o tanto de cartão que ele toma, o tanto de jogos que ele fica de fora aí e não está comandando o São Paulo na beira do gramado, que prejudica o São Paulo, né? Se com o Zubeldia é isso, com o Zubeldia é aquilo, meu filho, se é ruim com ele, sem ele é pior ainda. Tá? A gente viu com o Maxi Cubeiras, né, que sem o Zubeldia ainda é pior. Né? O Maxi Cubeiras tem mais empate e mais derrotas do que vitória, comandando o São Paulo na beira do gramado. Tem uma vitória só, entendeu? Que curiosamente ou não, é contra o Bahia, que foi no Morumbi ano passado 3-1. O São Paulo jogou muito bem esse jogo. Aí. Mesmo sem poder ficar no banco de reservas, o Zubeldia viajou com a delegação do São Paulo para Salvador. O treinador vai acompanhar a preparação para a partida, tá? Então ele não vai poder ficar no banco de reservas, mas vai viajar, ou melhor, já viajou, né? Que o São Paulo já viajou aí junto com a delegação do São Paulo. Na atividade antes da viagem, os jogadores do São Paulo, que devem ser titulares, fizeram um trabalho de bola parada e orientação tática. Os demais atletas treinaram em um campo reduzido, tá? Foram as atividades que o Zubeldia fez hoje com os jogadores do São Paulo. O GE traz aqui um provável São Paulo que a gente deve ter pro jogo de amanhã, tá? Tá aí, ó. Rafael no gol, Ferrarese na lateral direita, Arboleda e Alan Franco na zaga e o Enzo Dias na lateral esquerda. Pablo Maia e Bobadilha como dupla de volantes, Luciano pelo meio, Lucas Ferreira na esquerda, Cédric Soares na direita e Rian Francisco, ele mesmo, o centroavante, tá? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, eu tô começando a tomar bronca, cara, tem uma raiva já de ver o Cédric Soares na ponta do São Paulo, sinceramente, tá? A gente vai jogar o jogo fora de casa, tem que se defender bem, tudo aquilo que a gente já sabe, mas o São Paulo naturalmente se defende bem, né? É uma característica que esse time tem. Amanhã é um jogo fora de casa, o Rogério Ceni tem um estilo de jogo muito ofensivo e a gente vai ter uma coisa amanhã, que se chama espaço.
espaço. O Cédric Soares é o melhor jogador para explorar esse espaço, para aproveitar esse espaço que o Bahia vai dar. O Bahia dá muito espaço. O Bahia é aquele time que ele joga e deixa o adversário jogar. Entendeu? Ele joga, leva perigo para o adversário, dá trabalho para a sua defesa, mas ele dá espaço para você jogar. Ele te dá chance também. O Bahia é esse tipo de time. Entendeu? Tem time que não quer jogar, né? Porque põe um ônibus na frente do gol, retranca, não quer jogar. E tem time que joga e deixa o adversário jogar. Esse é o time do Bahia. Entendeu? Então amanhã é um jogo que a gente vai ter espaço. Aí tá pro Cédric Soares de ponta. Me lembro do jogo que teve do São Paulo contra o Libertad. Foi contra o Libertad? Ou foi contra o Aliança Lima? Foi contra o Aliança Lima, né? Que a gente venceu, acho que foi por 2-0. Primeiro tempo, o time do Aliança Lima deu um absurdo de espaço pro São Paulo. O Cédric Soares teve muito espaço no lado direito, só que ele não soube aproveitar porque ele é um lateral. Além dele ser um lateral, ele é um lateral de características defensivas. Né? Não é aquele cara que finaliza, né? Que chega na linha de fundo da área, não é lateral defensivo. E ele teve muito espaço contra o Aliança Lima. Né? Só que ele tava de ponta e, cara, não é a posição dele. Né? Evidentemente que ele não vai saber aproveitar da melhor forma possível. O André Silva tá suspenso, por isso que o Rian vai começar amanhã como titular. Bom, o São Paulo mais uma vez demonstrou a força da sua torcida durante a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com números expressivos no estádio do Morumbi, o São Paulo reuniu um total de 132 mil torcedores nos 3 jogos como mandante, reafirmando a sua tradição entre os grandes clubes da América do Sul. Tá? Então teve mais de 132 mil torcedores aí, somando os 3 jogos como mandante aí na fase de grupos da Libertadores. A gente teve, né, o primeiro jogo que a gente jogou em casa foi contra o time do Aliança Lima, né, que a gente empatou. Aí o jogo teve 49.938 torcedores, tá? Foi aí o maior público. A gente teve o jogo contra o Libertad, né, que a gente empatou por 1-1. Teve 46.996 pessoas. E o último jogo, né, que foi agora contra o Tajeres, foi o menor público, que teve 35.102 torcedores no estádio. Né? Se você for olhar aí, né, os públicos do São Paulo na Libertadores, 35 mil é um público baixo. Né? Se você for olhar a média que o São Paulo tem, a gente até comentou de manhã, né, que na história o São Paulo tem 41 mil de média, então quando você vê um público aí, irmão, com menos de 40 mil, né, é um público abaixo, padrão em São Paulo. Óbvio que 35 mil é gente pra cacete, mas padrão São Paulo, né, Libertadores, o tamanho do estádio é um público abaixo aí, e eu entendo completamente, né, o São Paulo já estava classificado, o ingresso estava muito caro, e o São Paulo vinha de uma atuação que eu não tenho nenhuma palavra para descrever, que foi o jogo contra o Mirassol, né, e pro time não tá bem, pelo fato do time não tá bem, teve aquele jogo ridículo contra o Mirassol que foi também em casa, e o São Paulo já está classificado, o São Paulo poderia ter abaixado um pouquinho o ingresso para ter um público maior, mas não fizeram isso, né? É óbvio que eles não fizeram isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, meu querido. Bora falar sobre o Bobadilha, tá? Que o negócio é o seguinte, vocês sabem, né? Que acompanha as notícias aí, eu acompanho aqui o canal, sabe que hoje está marcado aí o dia para o Bobadilha, né, ir para a delegacia e prestar o depoimento dele em relação lá, né? Aquele caso de xenofobia lá dele, com o Navarro, que é o jogador do Tajeres, certo? E tá a informação do Globoesporte.com. O São Paulo pediu nesta sexta-feira para o volante Bobadilha se apresentar à Polícia Civil depois dos 2 jogos da seleção paraguaia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador havia sido intimado para prestar o depoimento na delegacia nesta tarde de sexta-feira, mas ele não compareceu porque viajou com a delegação do São Paulo para Salvador, onde vai estar em campo neste sábado para enfrentar o Bahia. Ele deve ir só no dia 12 de junho, tá? Então, de novo, tá marcado hoje para ele poder prestar o depoimento aí na delegacia. E o São Paulo falou, né, que ele só vai aí depois, né, pediu, né, para ele prestar o depoimento só depois dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, depois da data FIFA, entendeu? E esse pedido aí foi acatado. Tá até aqui, ó. Acusado de xenofobia por Miguel Navarro do Tajeres, o Bobadilha foi convocado para disputar as partidas contra o Uruguai na próxima quinta-feira e contra o Brasil no dia 10 de junho. Os advogados da defesa dos jogadores cedidos pelo São Paulo
apresentaram ao delegado Rodrigo Correia Batista o pedido de adiamento do depoimento, que foi aceito. Então, os profissionais, né, os advogados que estão aí, que o São Paulo cedeu o Bobadilla, entraram aí, né, cara, com essa situação aí, né, para poder adiar o depoimento dele, e foi aceito pelo delegado, tá? Foi aceito aí, então só depois da data FIFA o Bobadilla vai prestar o seu depoimento aí, né, da sua versão dos fatos, sua versão da história do que aconteceu lá no Morumbi na terça-feira no jogo contra o Tajeres, né, que foi a situação envolvendo o Miguel Navarro, né? Enfim, cara, fica meio estranho isso, por quê, né? Lembrando que na terça-feira, no dia do jogo, a polícia foi no vestiário do São Paulo para conduzir o Bobadilla para a delegacia para ele prestar depoimento logo depois do jogo. Chegou lá, ele tinha mexido o pé e foi embora. Depois foi marcado para quarta-feira, no dia seguinte, para ele prestar depoimento. Não foi. Não compareceu. Aí depois marcaram de novo, né? O São Paulo, né, falou que ele ia prestar depoimento dele na sexta-feira à tarde hoje. Ele não foi, e o São Paulo disse aí, né, fez um pedido, e meus advogados fizeram um pedido para ele ser depois da data FIFA. Então já teve 3 oportunidades para ele prestar depoimento e não prestou até agora, né? E você vai prestar aí depois dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Enfim, só adiando isso aí, aquele negócio que eu falei para vocês, isso aí vai se estender, irmão, até essa história vai se estender, vamos falar muito disso aí. Antes, você vai dar muito pano para manga ainda, belezinha? Enfim, mudando agora completamente de assunto, vamos mudar a pauta do vídeo, mudar o tema do vídeo aí, que o negócio é o seguinte, tá? Que o São Paulo vai vender, todo mundo sabe, tem que vender e vai vender. Já comentamos aqui, né, que o São Paulo tem alguns jogadores aí, tem o Paulo Maia, tem os crias ali, né, que foram campeões da Copinha esse ano, que são jogadores valorizados aí, que tem mercado, que tem cidade, tem time de olho, e eles a qualquer momento podem ser vendidos. Qualquer momento que eu falo quando abrir a janela, né? E comentamos aqui também, foi a última informação que a gente falou sobre o tema, que foi sobre venda, que foi o seguinte: o São Paulo trata o Pablo Maia com o plano A para ser vendido, Paulo Maia, e o plano B é o Matheus Alves, tá? Então, prioridade para negociar o Paulo Maia, em segundo o Matheus Alves. E o André Hernan trouxe a seguinte informação, tá? Matéria aqui do André Hernan no UOL. O São Paulo recebeu uma oferta de 8 milhões de euros, que dá aí 51 milhões e meio do CSKA da Rússia pelo Matheus Alves. No entanto, o São Paulo vê o jogador em alta e considera os valores abaixo do esperado, tá? Então vocês vão lembrar que o André não tinha trago informação de que o CSKA tinha feito uma sinalização, tinha avisado, né, que iria enviar uma proposta de 10 milhões de euros. Eles enviaram a proposta, só que não foi de 10, foi de 8, tá? Que daí 51 milhões e meio de reais, né, convertendo por real, tá? Então 51 milhões e meio foi a proposta que o CSKA fez pro São Paulo, só que o São Paulo achou o valor abaixo. O São Paulo achou o valor abaixo aí do esperado e recusou a proposta. Acho mais do que injusto. Nem por 10 milhões de euros mesmo, né, que eles tinham avisado que ia enviar pro São Paulo, né, que foi a informação que o André trouxe, a informação inicial, eu também não aceitaria. Tá? 8 então, pelo amor de Deus, né, cara? 8 milhões então de euros, eu não aceitaria também. Não acho que seria um bom negócio o São Paulo aceitar essa proposta, né? O São Paulo aí tem falta 80 milhões para bater a meta orçamentária do ano, entendeu? E, né, tem alguns jogadores que são ex-São Paulo que podem ser negociados, que podem ajudar na venda, né? Por exemplo, o Antony pode ser vendido e render uma grana para o São Paulo, né? Tem também outros jogadores também que estão na Europa que podem ser negociados e render grana para o São Paulo. Eu vou lembrar agora o nome, mas já comentou aqui de outros jogadores também, além do Antony. O Gabriel Sara, por exemplo, um dos principais, que pode render grana também para o São Paulo. Então, tá aí a informação que o André trouxe. Acho que o São Paulo faz certo em recusar. Vamos ver se o CSKA vai enviar aí uma contraproposta, se vai insistir no negócio ou se vai mandar só essa proposta mesmo e vai ficar por isso mesmo, né? Vamos aguardar. Aí eu acho que ele vai ser o que vai ser vendido, tá? Eu acho que vai ser o Matheus Alves que vai ser vendido, tá? Eu acho que o Lucas Ferreira vai ficar mais um pouquinho, acho que o Rian vai ficar mais um pouquinho, só achismo, né? Acho que o Matheus Alves realmente vai ser aí o bola da vez para se negociar, tá? Acho que ele deve estar aí com os dias contados no São Paulo. Acho que nos próximos meses aí ele vai pegar a mala e vai embora, né? Vai embora, já tem 18 anos, né? Então ele já pode
ser vendido, né, e ir embora aí para a Europa, né? Enfim, vamos aguardar aí, tá bom? Falando embora, rapaz, falando embora, o São Paulo tem 32 dias para fechar a renovação de contrato com o Alan Franco, que poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025. E a partir do dia 1º de julho de 2025, ele estará legalmente apto a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, podendo assim deixar o clube de graça ao término do contrato. Então, daqui 32 dias, o Alan Franco aí pode assinar um pré-contrato com outro clube, né? Ele assina um pré-contrato no meio do ano, né? E quando acabar a temporada, em dezembro, ele pega as cores dele e vai embora, né? Então a gente já comentou sobre isso. Tem aquela questão, né? A última informação que saiu foi que a renovação de contrato, o acordo ali de salário, o tempo de contrato, luva, estava tudo muito bem encaminhado. A questão mesmo que pega é que o São Paulo tem uma dívida antiga com o empresário do Alan Franco. E evidentemente que ele quer receber esse valor da dívida antiga para depois fechar um acordo de renovação. E ele tá certo, né, cara? O errado é o São Paulo de dever o empresário. Convenhamos, né? O empresário do Alan Franco tá mais do que certo nessa situação aí. Enfim, eu tô começando a ter receio disso aí, sendo bem sincero, tá? Como eu falei, daqui um mês o cara pode assinar um pré-contrato, sei lá, vai, chega sei lá, algum sheik árabe maluco da Arábia, do Emirados Árabes, chegou a proposta aí, né, alguém com um caminhão de dinheiro pro cara, e o cara vai, né? Então eu sempre fico receoso com isso aí, tem que renovar logo o contrato dele. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.